Olá, meus queridos. Hoje o tema é a dissolução do véu. Nasce um novo humano. O que é o controle? É a ilusão de que você pode controlar pessoas e situações. Com ele, o controle, vem a ilusão da posse. Ambos, controle e posse, criam a crença limitante da separação e divisão, onde sempre haverá um dominador e um dominado, um certo e um errado. E, claro, um algoz e uma vítima, onde um é convencido de que é superior e que deve então controlar e subjugar, impondo sua verdade, e o outro acredita ser inferior e se permite ao julgo, controle e verdade do outro. Um existe porque o outro existe. Um controla e o outro se deixa controlar. Um passa a possuir o outro, pois ambos ficam presos nos papéis de vítimas e de algozes, ao hábito de controlar e de ser controlado. Essa crença limitante de vítima e algoz superior e inferior vem geralmente já a partir das famílias, pela ideia de superioridade trazida através da ordem de nascimento, do sexo e daquilo que é estabelecido como mais capacitado e menos capacitado pela cultura que aquela família alimentou, mas que foi disseminada e intensificada pela religião através, principalmente, mas não só, do mito da serpente, da maçã e da ideia do feminino sendo um meio que seduz e leva o masculino à perdição, colocando sempre um contra o outro, um vítima e o outro algoz. A Bíblia, e também não somente, é um fomentador de divisão e de separação, através das histórias onde sempre tem um mal e o outro bom, e que o bom é sempre aquele que Deus escolhe amar e que escolhe como superior à frente de todos. Assim foi com Eva e Adão, assim foi com Caim e Abel, assim foi com Davi, Golias, Saul, etc. Através da ilusão que existe bom e mal. Alguém precisa ser bom e o outro precisa ser mal. Um não existe sem o outro, para se justificar a vítima e para condenar o algoz. Essas crenças foram introduzidas e intensificadas, como já falado, pelo dogma religioso e culturas que cresceram em cima desses conceitos de bom e de mal e que foram instaladas pelas lideranças políticas e também pelas lideranças religiosas sobre a autorização e interesse das lideranças políticas. Você passa a adquirir o hábito de manipular pelo vitimismo, tomando posse do direito de ser vítima, porque isso o isenta de assumir a responsabilidade da permissão dada ao outro de ser seu algoz e de assumir o controle da sua vida. O algoz toma posse pela culpa de ser responsabilizado pelo sofrimento da vítima, ou porque acredita ter posse sobre ela e sobre a situação. E ambos tomam posse da verdade de acordo com as ilusões e vidas. A posse acontece quando você se deixa possuir através de uma ideia de que alguém é dono da verdade e do seu poder, ou da ilusão de que uma pessoa e sua verdade possuem você. Você entrega seu poder na ilusão de submissão, pelo medo ou por acreditar ser inferior. Manipula pela culpa e sofre acreditando ser cativo de alguém. Já o algoz toma posse pela ilusão de ter o poder e controle, ou de se achar responsável por alguém. E na ilusão de dono e de responsável pelo outro, atua como possuidor da verdade, do direito e do poder de quem tem ou precisa possuir algo e alguém. Na verdade, vítima e algozes alternam entre vítima e algoz um do outro, pois ambos tornam-se escravos e dependentes um do outro. Um precisa do outro para existir. Quando assumimos o controle e domínio de algo e de alguém como algozes, nós criamos a crença da superioridade. Então você manifesta seu direito e tem a ilusão de tirar o direito do outro, onde só do seu jeito é certo ou melhor. Você se acha superior e o outro inferior. Ou então você se acha responsável porque acredita que o outro precisa ser guiado, cuidado, ou que está apto a servi-lo por ser inferior a você. Você tem a ilusão de tomar o poder do outro. Aqui, já ao ter a ilusão de entregar o seu poder como uma vítima, você não assume as responsabilidades. E pelo hábito de ser vítima, todos serão sempre para você algozes. E você controla a todos pela culpa de ser sempre uma vítima de alguém. Você está sempre a entregar seu poder, pois fica viciado em ser conduzido e em ser o bonzinho que sofre com a ingratidão e o maltrato de todos. Percebam como um padrão comportamental está diretamente conectado ao outro, ambas vítimas e algozes. Mas, na verdade, antes do controle da posse veio o julgamento, que é a base de tudo isso.
Pelo mau julgamento do direito e do dever, você, consequentemente, adotará o hábito de controlar e de ser controlado, e passará a possuir pessoas, situações e coisas, manipulando pessoas e situações pelo vitimismo, que gera a culpa, ou pelo algoz que maltrata e subjuga a vítima. Não se ofenda com o que está sendo colocado aqui, isso acontece com todo mundo. Essa crença é a crença que cria todas as outras crenças na sociedade. A partir desta crença, a Matrix foi instalada na mente humana. Então temos a crença da superioridade e da inferioridade, onde ao julgar de acordo com o que você considera ser melhor ou pior, por se considerar superior ao outro e o outro inferior a você, você controla, domina e obriga o outro a ser e fazer coisas para você, ou domina e o impede de ser e fazer. Ou então você permite que o outro faça coisas com você e por você, se permitindo controlar e dominar. Um tira do outro o direito de ser e fazer por ele mesmo, seja por imposição ou porque convence o outro da sua incapacidade em fazer, por acreditar que ele é inferior. O outro se julga inferior e se permite a manipulação, e precisa sempre de alguém para conduzi-lo. Aqui foi feita a divisão em duas partes, a do algoz que julga ser superior e poderoso, e da vítima que se julga inferior e indefesa. Não houve troca, não houve compartilhamento, e claro, não houve igualdade. E jamais haverá então o equilíbrio. Houve apenas separação e divisão, onde temos vítimas e algozes, em um campo de batalha chamado planeta Terra. Essas práticas nas relações humanas são as que separam, segregam e criam as guerras religiosas, ideológicas e civis. O controle é a ilusão trazida pelo julgamento de que um pode e o outro não pode, de que você é certo e o outro é errado, de que você é forte e o outro fraco. Os seres obscuros, ao trazerem a crença do julgamento como base para estabelecer este controle, sabiam que a guerra seria garantida através da ilusão de controle do algoz sobre a vítima e da ilusão da vítima em acreditar que é prisioneira do algoz. Sendo assim, eles estabeleceram na sociedade, através da criação de um dominador e de um dominado, a hierarquia do superior e do inferior, que acontece em todas as famílias, instituições e interações humanas. Desta forma, a rivalidade e disputa nunca cessam. O mau julgamento é a crença limitante que gerou todas as outras crenças limitantes. Pela crença limitante do julgamento, pessoas passaram a possuir a verdade de Deus, da vida, do que é melhor, pior, certo, errado, de quem deve viver, de quem deve morrer, e a divisão foi instalada dentro das próprias famílias, sistemas de ensino, relacionamentos amorosos, ambientes de trabalho, etc., onde a dinâmica nas relações são de um se colocando acima do outro, um tentando dominar o outro e impor sua verdade e vontade ao outro, através da ilusão de superioridade, onde acreditam ser superior e mais merecedor, estabelecendo a rivalidade e disputa existente hoje entre os seres humanos, onde sempre temos um dominador e um dominado, onde o dominador luta para continuar dominando e o dominado luta para não ser dominado, ou se deixa dominar, e alguém terá então que libertá-lo. Um julga o outro, um se torna algoz e o outro vítima, e a guerra é certa. A mais mortal e maior separação e divisão ocorre dentro das casas, sendo assim também as maiores guerras. Isso acontece em toda a sociedade e em todas as suas estruturas. O julgamento foi o armamento mais eficaz na separação e divisão humana, pois através dele pais possuíram filhos, filhos possuíram pais, homens possuíram mulheres, mulheres possuíram homens, políticos possuíram o direito do povo e os religiosos possuíram a verdade de Deus. Através do julgamento você toma posse, porque julgou que sabe que tem mais direito, e por isso como tem que ser e fazer. E então você passa a possuir a verdade de tudo que você julga saber, como fazer e como tem que ser. E o outro passa a possuir a crença de que deve obedecer e que não merece ter direitos, só deveres, e se deixa dominar, se deixando levar por aquilo que lhe foi trazido como a verdade. O julgamento te traz uma opinião que é sua, mas você a impõe como verdade para todos, e por algum motivo se empodera dessa verdade em nome de algo e de alguém. Então temos uma ditadura social de uns controlando
e outros que são controlados pelo julgamento de alguém que se tornou a verdade e que foi imposta para todos. Então a verdade de um ditador da verdade se choca com a verdade de outro ditador da verdade, ou com a de algum rebelde que se rebela contra a ditadura dessas falsas verdades. Temos então grupos de pessoas separadas e se enfrentando pela verdade que cada um defende e quer impor, com base em alguma verdade pessoal de alguém. E claro, temos aqueles que se rebelam contra essas verdades e lutam pela liberdade de poder expressar a sua verdade. Dessa forma, a guerra religiosa e as guerras civis têm garantias de perpetuamento. Isso acontece porque as pessoas, ao serem paralisadas pelo medo trazido pelo dogma da punição divina, têm medo de questionar ou se acomodam na cômoda ideia de que alguém as guiará à salvação e assim é mais fácil. O julgamento cria as crenças que separam e dividem, é o mais profundo controle mental que existe. Através dele, todos os outros controles são instalados. Através do julgamento, temos a instalação do controle. Pelo controle, temos o controlador, que é o mal, e o controlado, que é o bonzinho. Temos os bons e os maus, sempre. Ambos são ilusões criadas pela crença de certo e errado que cada um defende. Um bonzinho que se deixa manipular é tão algoz quanto que acredita ser seu algoz. Pois pelo vitimismo você manipula, chantageia e promove a culpa no outro. A vítima controla pela culpa, pois julga ser vítima, julga ser prisioneira de alguém e julga que o outro é mau, responsável pela sua infelicidade que deve pagar por isso. O algoz acredita ter poder e direito e tenta dominar através do controle o outro que se deixa dominar, adquirindo uma falsa ilusão de poder e de controle, pois o controle é uma ilusão. O algoz torna-se uma vítima da ilusão de que tem controle, pois ele vive em função de fazer a vítima se sentir vítima, se tornando ele também manipulado pela falsa ilusão de controle e pela falsa ilusão de que o outro é sua vítima, sendo ele também uma forma de vítima da vítima, que é levado pela vítima a se sentir responsável, a fazê-la feliz, ou que pela ilusão do poder de controlar algo e alguém, se torna escravo do seu próprio hábito de tentar controlar. Ou seja, ambos, vítima e algozes, são formas poderosas de controle. Ambos são, na verdade, vítimas e algozes um do outro, alternando entre estes papéis, onde cada um é escravizado pelo outro a trazer para o outro que o outro energeticamente alimenta, pois tudo é padrão vibratório, causa e efeito. O algoz só existe se tem uma vítima, e uma vítima só existe se tem um algoz. O algoz precisa da vítima, e a vítima precisa do algoz. Ser vítima ou algoz traz uma forma de propósito à vida, pois na ilusão da separação de Deus, na ilusão de força ou fraqueza, ficamos dependentes do externo para nos trazer felicidade ou infelicidade. Ou somos fortes ou somos fracos, ou somos infelizes ou somos felizes, e a culpa sempre será do externo. Perceberam que sem a vítima a manipulação acaba? Perceberam que ao assumir a responsabilidade e ao compreender que tudo o que aconteceu foi você que criou, e que se você criou, sua alma precisava dessa experiência, e que tudo foi experiência e não punição? Você entende então que nunca existiu e não existe punição, só existe experiências, porque não existe algoz nem vítima. Ambos são formas de controle e papéis assumidos pelo seu eu para um aprendizado. Quando você assume a responsabilidade, é mais fácil perdoar a si mesmo e o outro. A cura acontece porque o algoz deixa de existir e a vítima também, pois tudo foi sua criação. Você saiu do papel de vítima e do papel de algoz e libertou o outro, e então se liberta da roda de Sansara. Quando não temos vítimas e algozes, não temos sofrimentos. Então o que temos? Temos responsáveis. Cada um assume seu poder, cada um faz a sua parte, ninguém disputa, ninguém tira, ninguém é enfraquecido. Como iguais, o inferior e o superior deixam de existir. Só é possível sair da crença da superioridade e inferioridade que geram as guerras e dores existentes pela igualdade. Iguais não se temem, não se invejam, não se impõem ao outro, pois tudo que o outro também é. Sem temer o outro e sem levar temor ao outro. Como isso é possível? Todos iguais? Ao entender que você é filho de Deus, sendo assim então também um Deus, se você nasceu de um Deus e de uma deusa, você também entende que é completo porque Deus é completo e não precisa de nada e de ninguém.
Tudo está em você porque você é um Deus, filho de um Deus. E compreende que o mal não existe, pois nunca houve de fato alguém mau, apenas alguém acreditando ser mal e alguém acreditando ser bom, quando tudo é e sempre foi o amor, quando tudo é e sempre foi Deus, e quando tudo sempre veio dele. O que gera separação e divisão é a dependência criada de que você precisa de algo fora para te completar, te preencher. Ao acreditar que você precisa do externo para ser alguém especial e reconhecido, você entrega o poder ou tira o poder. Você puxa a energia do outro porque você acredita ser dependente de uma felicidade trazida de fora. Quando você compreende que vós sois deuses e que é completo, você sai da dependência externa, assume o poder e dissolve o medo, pois você compreende que você era o mal e que você também era o bom, que a escolha sempre foi sua, que o que você temia sempre foi você mesmo. Ao entender que não precisa do externo, você torna-se livre e perfeito. Uma pessoa livre e perfeita não precisa de nada e ninguém, ela passa a ser, ela é, e não precisa mais de algo ou de alguém. Ela transborda amor por si, porque entendeu que ela já é tudo. E então ela entende que ela é tudo e que tudo ela sempre foi. Ela se enche de amor por ela. Esse amor é irradiado para o outro. Ela torna-se uma fonte de amor. Para de roubar energia. Se reconhece como uma fonte de energia inundada pelo próprio Criador, Criadora, pela própria fonte. E ao invés de roubar energia, que é roubar o direito do outro, ela doa energia aos que ainda acreditam ser separados e que acreditam ser donos ou possuidores de algo, que nada mais é do que uma ilusão de preenchimento, que traz a sensação de poder através do domínio do outro. As pessoas roubam energia umas das outras para se sentirem completas e para se sentirem deuses, quando elas já são a própria fonte e quando elas já são deuses e deusas. Que ela é a sua própria fonte de energia e de amor, deixa de existir e passa a ser o amor. Passa a ser a sua própria fonte de tudo. Porque só o amor é real, e então toda a discórdia cessa, porque já não há mais aleijados e muletas. Seres completos, perfeitos e poderosos não temem, não disputam e não precisam de nada fora, porque são completos. Então a disputa acaba e a união que só é possível pela igualdade se instala e uma nova sociedade é criada. Quando você sai da ilusão de que o outro deve te fazer feliz ou que é culpa do outro de você ser infeliz, você entende que a felicidade só existe dentro e descobre que não é e nem nunca foi dependente de nada e de ninguém. Não passou de uma ilusão. Tudo isso não passou de uma ilusão. Então para de desejar, de querer possuir algo. A posse é uma necessidade de preenchimento. Você então decide ser feliz, pois entende que o que você procura é você mesmo. Porque tudo que você sempre quis estava o tempo todo dentro de você. Você não precisa mais de validação externa, de apreciação de alguém, porque você já é seu próprio tudo. Deus é amor e sendo amor não existe punição, só experiências. E se vós sois deuses, sois completo, e que você como Deus não é um coitado e o outro como Deus também não. Então a dor é trocada por compaixão. E ao entender que nunca foi separado de Deus, dos outros, da natureza e animais, você entende. E tudo está em você, você é tudo. Você tem tudo. Você compreende então que é impossível ser separado de algo, que é impossível matar algo, pois tudo é Deus. E sendo você parte dele, você é imortal como ele. Deus não mata a si mesmo, pois a morte só seria possível se houvesse a separação dele. Como parte de Deus, você é eterno, como ele é. Se você é uma parte dele e todos os outros são parte dele, vivendo uma experiência individualizada, ou seja, Deus fragmentado em partes, se expressando de várias formas, Deus se mataria ao matar suas partes. Ele mataria a si mesmo, pois elas são ele mesmo, como células do seu corpo, como neurônios, vivendo uma experiência individualizada. Desta forma, a morte e separação se tornam impossíveis. Somos uma unidade fragmentada, mas jamais separada. Estamos sempre conectados, como muitos dizem, pela mente de Deus. Tudo vira um só, porque tudo é Deus. E ao machucar o outro, você machuca a si mesmo, porque como fragmentos conectados, nós sentimos o que o outro sente. Por isso o poder da criação é primordial, porque você cria como um Deus. O que você vive é a sua criação, como Deus que é.
Então o algoz e vítima deixam de existir, pois só existe a divindade que você é, vivendo uma experiência, com a ilusão de separação que é impossível, o que te torna responsável por tudo que vive e viveu, e o sofrimento acaba, porque você compreende que foram apenas experiências necessárias para a sua evolução, que não foi nada proposital ou pessoal, e que todos os outros, assim como você, também são deuses, como parte individualizada de Deus vivendo uma experiência, e que todos aqueles que passaram e que estão na sua vida, assim como você, são mestres também, trazendo para você alguma importante experiência, acreditando também ser separados de Deus para te impulsionar a evolução. E você, do mesmo modo, atua como mestre do outro, levando para ele alguma experiência também muito importante, na ilusão de separação que irá impulsionar a sua evolução. Tudo vira um só, e tudo é Deus. E ao machucar o outro, machuca a si mesmo. Por isso o poder da criação é primordial. Você cria como um Deus. Que você vive a sua criação como Deus que é. Então o algoz e a vítima deixam de existir, pois só existe a divindade que você é, e o que te torna responsável por tudo que vive e viveu, e o sofrimento acaba. Estando no controle da mente, emoções e comportamentos, nos tornamos a nossa própria totalidade. Você se liberta e liberta o outro, e então a prisão é dissolvida. Questione, mas não julgue. Ame, mas não se deixe aprisionar. Liberte-se do que te aprisiona. O algoz só existe porque existe uma vítima. Ao deixar de ser algoz, você liberta a vítima. Ao deixar de ser vítima, você liberta o algoz. Ao deixar de ser vítima e de ser algoz, você se torna verdadeiramente livre. Você se torna sua própria liberdade. A liberdade torna-se você. Você torna-se o amor e você torna-se o seu próprio guia. Você deixa de tirar e passa a compartilhar. Então temos a troca, porque só existe a troca. Aquilo que você doa e não recebe de volta, o universo te devolve, porque tudo que existe é a base de uma troca. Tudo que preenche é preenchido por algo. Essa é a lei do amor. Liberte-se.